A festa de gala estava a todo vapor. Homens de ternos bem cortados, mulheres em vestidos reluzentes, taças tilintando, risos altos, conversas soltas e um ar de sofisticação que preenchia cada canto do salão. No meio daquele luxo todo, Sarah, com seu uniforme de faxineira, parecia invisível. Como sempre, ela era apenas a faxineira. Passava despercebida, o que até lhe era útil, pois assim ouvia coisas que ninguém imaginava. E, naquela noite, Sarah estava particularmente atenta, pois era um daqueles eventos em que os segredos se derramavam entre goles de champanhe. Mas mal sabiam eles que, escondido naquele olhar tímido e na postura discreta, havia muito mais do que uma simples trabalhadora. Enquanto recolhia uma bandeja de copos vazios, Sarah olhou em volta, percebendo a maneira como alguns convidados a ignoravam, desviando o olhar como se ela fosse um objeto qualquer. Ela já tinha se acostumado com isso. Na verdade, até preferia. Mas, naquela noite, algo dentro dela parecia inquieto. Talvez fosse o brilho das luzes ou o som da música fina, mas uma sensação a cutucava, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Mal sabia ela que, nos próximos momentos, sua vida mudaria para sempre, de uma forma que ela jamais poderia prever. Sarah não era apenas uma faxineira. Por trás daquele sorriso discreto e dos olhos cansados, havia uma história que ninguém ali conhecia. Ela tinha passado anos construindo uma vida a partir do nada, sobrevivendo a cada dia com coragem e uma força de vontade inquebrável. Na juventude, fora uma jovem cheia de sonhos. Havia estudado administração, sonhando em um dia abrir seu próprio negócio, mas tudo mudará quando sua mãe adoeceu gravemente. Sem escolhas, abandonou tudo para cuidar da família, deixando para trás os sonhos de garota. Trabalhar como faxineira era o que lhe permitia colocar comida na mesa e pagar as contas atrasadas. Naquela noite, enquanto observava os convidados ao seu redor, Sarah sentiu o peso de todas as escolhas que havia feito. Perguntava-se como teria sido sua vida se as coisas tivessem acontecido de forma diferente. O salão estava cheio de rostos sorridentes e despreocupados, pessoas que talvez nunca soubessem o que era abrir mão de tudo por alguém que se ama. Mas Sarah sabia. E essa certeza, esse amor profundo que ela carregava, era o que a fazia continuar, mesmo em meio ao cansaço e à rotina exaustiva. A certa altura da noite, enquanto limpava discretamente uma mesa, sentiu os olhares dos convidados. Olhares de desprezo, quase de impaciência, como se a presença dela ali fosse um incômodo para a elegância daquela festa. Mas Sarah manteve a cabeça baixa, escondendo qualquer traço de tristeza. Desde cedo, aprenderá a esconder as emoções. A sua vida era assim, seguir em frente, sem se deixar abalar pelo que os outros pensavam. Ela já havia superado muito para se deixar intimidar por olhares altivos e comentários maldosos. Mas, por mais que tentasse ignorar, aqueles olhares a feriam. Em meio a esses pensamentos, Sarah tropeçou em um convidado que não desviou o caminho para ela passar. A taça caiu da bandeja, e o vinho vermelho manchou o tapete. O homem, visivelmente irritado, lançou-lhe um olhar cheio de reprovação. "Preste atenção onde anda", resmungou. Ela apenas sussurrou um pedido de desculpas, tentando limpar o líquido o mais rápido possível. Aquela cena pequena, aquela mínima interação, foi suficiente para despertar uma mistura de vergonha e raiva dentro dela. Era sempre assim, tratada como uma sombra, como alguém sem importância. Enquanto tentava se recompor do incidente, Sarah avistou um rosto familiar ao longe. Era João, um antigo colega da faculdade que agora era um dos empresários mais respeitados da cidade. Eles tinham se distanciado com o tempo, mas, ao vê-lo ali, uma chama de esperança acendeu dentro dela. Talvez, se ele a reconhecesse, poderia ser uma ponte para relembrar os sonhos que ela um dia tivera. Quem sabe ele pudesse até ajudá-la a recomeçar. No entanto, ela hesitou, sentindo uma onda de insegurança ao imaginar como ele reagiria ao vê-la naquela posição. Com o coração acelerado, Sarah deu um passo tímido em direção a João, mas ele sequer a notou. Para ele, ela era apenas mais uma faxineira no salão. O aperto em seu peito foi inevitável. E, ao ver seu antigo amigo rindo e conversando com outras pessoas influentes, Sarah percebeu que talvez ele fosse apenas uma lembrança do passado. Mas, ainda assim, uma dorzinha insistente latejava em seu coração. No fundo, ela sabia que seu valor não dependia da aprovação de ninguém, mas a invisibilidade a que era constantemente submetida a feria mais do que gostaria de admitir. Durante a madrugada, enquanto os convidados começavam a dispersar, Sarah ouviu uma conversa que a fez gelar. Duas mulheres,
cochichando perto da entrada, falavam sobre um grande segredo. Parecia algo relacionado a um desvio de dinheiro, e a voz de um dos envolvidos era familiar. Sara reconheceu o tom grave e autoritário. Era João. Ele estava envolvido em algum tipo de esquema obscuro que, se revelado, traria uma grande reviravolta para todos no evento. Em um instante, Sara se viu diante de uma escolha difícil. A ideia de que seu antigo amigo, aquele mesmo que um dia fora seu apoio nos momentos mais difíceis, estava envolvido em algo tão sujo a fazia questionar tudo o que sabia sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, sabia que essa poderia ser sua oportunidade. Se ela conseguisse as provas, talvez pudesse expor a verdade e dar uma virada em sua vida. Afinal, era algo que mexeria com os poderosos, algo que ninguém esperava que viesse de uma simples faxineira. Sara passou o restante da noite pensando em sua decisão. Ela poderia simplesmente ignorar tudo, continuar sua vida como sempre fez, aceitando o papel de invisível e sobrevivendo à margem da sociedade. Ou poderia tomar uma atitude, enfrentar os riscos e tentar buscar justiça. Sabia que não seria fácil, e que, se fosse descoberta, poderia perder o pouco que tinha. Mesmo assim, algo dentro dela a impulsionava, uma necessidade quase irresistível de fazer algo por si mesma, por todas as pessoas que já foram subestimadas como ela. No entanto, o medo a paralisava. Ela sabia o que era ser tratada como nada e não queria perder o emprego, o que, para ela, representava sua segurança. Mas, ao lembrar-se dos olhares de desprezo e das humilhações, algo dentro dela se acendeu. Sentiu uma coragem que nunca havia sentido antes. Decidiu que, pela primeira vez em muito tempo, não ficaria calada. Com um plano vago na cabeça, Sara começou a traçar os próximos passos, preparando-se para agir na hora certa e com inteligência. Sara sentia o peso de uma decisão que poderia mudar tudo. Era uma mistura de angústia e adrenalina que a mantinha acordada, como se cada pensamento estivesse em conflito com outro. De um lado, a necessidade de justiça, de revelar a verdade e expor aqueles que jogavam com a vida das pessoas sem remorso. Do outro, o medo visceral de perder o emprego, de enfrentar as represálias de pessoas poderosas que certamente não deixariam barato. Ela sabia que aquele mundo onde João agora vivia não era seguro para pessoas como ela. Ele envolvia poder, influência e um silêncio que, se quebrado, poderia trazer sérias consequências. Para piorar, Sara se questionava se seria justo trair um amigo do passado, alguém que um dia significou tanto para ela. Afinal, todos mudam, e talvez ele tivesse suas razões. Mas quanto mais ela tentava justificar, mais ela via o contraste entre o que ele era e o que havia se tornado. Ela sabia que João já não era aquele jovem idealista que ela conheceu, e isso aumentava sua certeza de que precisava agir, mesmo com o coração apertado. Cada decisão que pensava parecia levar a um abismo maior, onde perder ou ganhar era imprevisível, e sua vida corria o risco de mudar radicalmente. Determinada a obter provas concretas, Sara decidiu que não poderia apenas se basear no que ouviu. Ela precisaria de algo mais forte. Começou a observar discretamente os movimentos de João e dos outros convidados que ele parecia evitar naquela noite. Eles tinham comportamentos suspeitos, trocas de olhares e discretas saídas do salão para conversas reservadas. A cada detalhe que captava, Sara sentia-se mais próxima da verdade e mais perto do perigo que a espreitava, embora não pudesse prever até onde isso a levaria. Ela sabia que precisava de um plano. Guardou na memória cada momento suspeito, cada detalhe que pudesse servir como prova. Naquela semana, começou a anotar tudo o que lembrava sobre aquela noite. Quem estava lá, os horários, as falas que conseguia recordar. Esses eram seus primeiros passos, e ela os dava em silêncio, sem compartilhar sua intenção com ninguém. Era um risco, mas Sara estava disposta a correr. Para ela, esse era mais do que um ato de denúncia. Era uma chance de, finalmente, fazer algo importante, algo que desse sentido à sua existência. Durante os dias seguintes, enquanto trabalhava, Sara notou que não estava sozinha em sua investigação. Havia uma outra faxineira, Camila, que parecia entender o que ela estava fazendo. Camila, uma mulher mais velha e experiente, percebeu a inquietação de Sara e, em uma conversa silenciosa, a encorajou. Eu já vi muita coisa aqui, Sara. Esses homens fazem o que querem, acham que nunca vão ser descobertos. Mas talvez seja a hora de alguém mostrar que estão errados. Com Camila ao seu lado, Sara se sentiu mais forte. Elas formaram uma pequena aliança, baseada na coragem de quem vive na invisibilidade, mas que se recusa a ser negligenciado para sempre. Juntas,
Elas desenvolveram um plano para capturar provas sem chamar atenção. Camila, com sua experiência, conhecia cada canto daquele lugar e sabia onde João e os outros costumavam se reunir. E Sara, com sua determinação, estava pronta para agir. Sabia que aquilo exigiria precisão e cautela, mas, com cada passo, elas avançavam para a verdade. Quanto mais elas investigavam, mais Sara sentia a tensão crescer. Uma noite, após um turno longo, ela notou que alguém a seguia enquanto caminhava para casa. O medo a arrepiou da cabeça aos pés, mas ela disfarçou, fingindo calma. Esse era o sinal de que estavam no caminho certo, mas também era uma confirmação de que o perigo era real. Aqueles homens eram mais poderosos do que ela imaginava, e agora, qualquer deslize poderia colocar tudo a perder. Camila, ao saber disso, lhe disse para recuar, mas Sara não conseguia mais parar. Ela estava muito próxima para desistir. As ameaças se tornaram sutis e indiretas, mas suficientemente claras para assustá-la. Em casa, sentia-se sozinha e desprotegida, e cada noite parecia um desafio para suportar a ansiedade. Mas Sara mantinha o foco. Se deixasse de lado a oportunidade agora, nunca mais teria coragem de enfrentar algo assim. E ela sentia que, apesar do medo, algo maior a impulsionava, como uma voz interna que a lembrava do valor de sua missão. Sabia que o risco era inevitável, mas, para Sara, o que estava em jogo era sua própria dignidade. Chegou o dia em que Sara decidiu que tinha o suficiente. Com provas registradas, incluindo fotos e gravações, ela estava pronta para expor o esquema. Era uma decisão difícil, pois ainda restava uma última etapa: confrontar João. Ela não queria apenas expor os fatos, mas queria entender como alguém que um dia significou tanto para ela pôde se envolver em algo tão repulsivo. E, ao mesmo tempo, sentia-se preparada para qualquer reação, sabendo que aquilo era um ponto sem retorno. Sara foi até ele durante outro evento e o chamou para uma conversa em um corredor isolado. Com uma voz tremida, mas decidida, ela disse tudo o que sabia e mostrou as provas. João a olhou com uma mistura de surpresa e desprezo. Tentou intimidá-la, mas Sara não recuou. Ela disse que, se ele não se entregasse, faria de tudo para divulgar as provas que havia coletado. Ele sorriu, como se tivesse certeza de que ela não iria adiante. Mas Sara, dessa vez, não estava disposta a ceder. Dias depois, em uma manhã, Sara acordou com uma sensação estranha. Quando abriu a porta de casa, encontrou um envelope endereçado a ela. Dentro, havia uma carta de João, onde ele confessava tudo. Para sua surpresa, ele havia decidido se entregar, mas não sem antes revelar um segredo. Na carta, ele contava que, anos atrás, foi ela quem o inspirou a ter grandes sonhos. A presença dela na faculdade, a dedicação e o amor que ela tinha por sua mãe foram o que o motivaram a tentar crescer. Mas ele falhara. Disse que era tarde demais para ele, mas que ela poderia ser a única pessoa a fazer a diferença. João fora preso naquela tarde, e a história rapidamente ganhou repercussão. No entanto, a carta de João mudou algo em Sara. Ela percebeu que, no fundo, todos têm um lado sombrio e que ela também não era imune a ele. Decidiu que, a partir daquele momento, seu valor não seria definido por sua posição, mas por suas ações. E, assim, Sara decidiu sair do trabalho de faxineira e seguir em frente, carregando consigo o peso daquela história, mas também a liberdade de alguém que finalmente soube o que é lutar por justiça. E, de um jeito inesperado, aquela noite trouxe-lhe uma nova vida, e ela, que era vista como ninguém, agora era alguém.